Olá, alunos! Como vão todos? Esse vídeo é para falar sobre o desafio de novembro. Dessa vez resolvi não escrever, resolvi fazer uma aula especial para vocês prepará-los para este desafio. E do que se trata esse desafio? Desenhar um rosto frontal, à mão livre e sem referência. O que isso quer dizer? Nada de fotografia, nada de ninguém ali na frente de vocês. Não. Eu quero que vocês trabalhem dentro das proporções da face, que eu vou novamente explicar de duas formas diferentes, que talvez, pelo que eu venho percebido nas correções dos exercícios, a grande dificuldade desde a galera que veio do início, de quando tudo isso começou em 2015, e também com os últimos exercícios dos novos alunos que estão entrando no curso. Então, por conta disso, eu achei melhor fazer um vídeo especial para vocês. E aqui estou. Bom, nessa aula, eu sempre falo no meu curso inteiro sobre o desenho à mão livre. É muito comum a gente ver hoje retratos incríveis sendo feitos, mostrando pela internet, de outros artistas, que fazem quase uma fotografia, entrando no desenho hiperrealista. Mas nem todos desenham. Eles usam decalque ou eles usam mesa de luz para tirar o molde, fazer a marcação de onde tem mais luz, onde tem mais sombra. Não é essa a proposta do curso do Desenhe Tudo. A proposta é aprender a desenhar à mão livre, a vocês terem liberdade de criar. E para que isso aconteça é necessário estudar e não esquecer sobre as proporções. Bom, a primeira maneira de fazer um retrato eu vou demonstrar agora. E aí, a segunda depois, lógico. E aí vocês vão ver qual a melhor maneira vocês acham mais fáceis, porque cada um tem um jeito de aprender, tá certo? Vamos lá. Eu vejo muito nos exercícios que a maioria faz um oval. Tá errado? Não. Alguns alunos fazem pesquisas em livros, além do meu curso, estão fazendo pesquisa em livros, vendo vídeos de outros profissionais na internet, e cada um tem um jeito de começar, um jeito de ensinar, ou um jeito de fazer. Não está errado. Ótimo que vocês busquem mais informação, outras formas de construir um rosto, fazer um retrato. Só que nesta aula vocês não farão um retrato. O retrato é quando você tem uma referência e você tenta fazer igual. Vamos fazer apenas um rosto, seguindo as proporções do desenho artístico, correto? Bom, fizemos um oval. Daí traçamos uma linha de eixo. Essa linha, a gente vai usar o nariz como centro. E aproximadamente, vamos definir a altura dos olhos. Então, no meu desenho, eu gostaria que ficasse bem aqui. Aqui é a altura dos olhos. Está certo ou não? Não sei. Esse círculo vai mudar. Necessariamente, não é a definição da largura, talvez, do rosto da pessoa que você vai criar no seu desenho. Bom, feito isso, eu posso começar pelos olhos, como também eu posso definir já o tamanho do meu nariz. Se começar pelos olhos, dependendo do tamanho do primeiro olho, você mede esse olho, repete uma, duas. A distância de um olho para outro é a medida do mesmo olho, do primeiro olho que você desenhou. Mas se você quiser usar o seu nariz como medidor, então você define também mais ou menos o tamanho do nariz que você quer. Bom, eu vou fazer pelo nariz. Eu quero que o meu nariz seja desse comprimento. E a largura do meu nariz, vamos ver. Eu vou fazer mais ou menos como se fosse um triângulo, dividido em partes iguais. Veja que eu não vou até essa base. A base, ela vai só para eu definir aonde isso termina, hein? Aqui e cruzo para cá. Então,
ficou mais ou menos assim, frontal. Se vocês usarem os seus dedos e fizerem na sua própria face, vão descobrir que tudo tem medida certa, como somos perfeitos, a nossa criação. Então, olha só, nariz, bem no meio onde passam os olhos, aqui, e na base. Mediu. Deu certinho na minha testa, onde inicia o crescimento do meu cabelo. Não sou calva. Se eu fosse calva, se fosse, né, começasse, tivesse cabelo, ou um careca, por exemplo, ou uma pessoa bastante calva, então é a medida do nariz, mais um pedacinho, um terço talvez, se você fosse dividir isso em 3 partes. E partindo daqui, onde acaba o meu queixo. Certo? Então, se isso é real, então eu vou fazer no meu desenho também. Pego aqui o dedo, marco dessa ponta para a base onde eu risquei. Então, é esse tamanho. Volto para esta linha daqui, levanto um pouquinho o meu lápis e já marco aproximadamente onde vai sair os cabelos. Tá? Mais ou menos. Mas começa daqui. Então, tudo isso é testa. Nariz. A mesma coisa, vira-se o lápis. Meça novamente. E marca. Deixa eu ver aqui. Desse ângulo fica difícil. Ok. Então, aproximadamente. Por que eu falo aproximadamente? Porque isso é um esboço. Tudo pode ficar mudando de acordo com como você vai lapidando o seu desenho. Não tenha medo de riscar várias vezes. Risque com um lápis suave. Se você tem outras graduações, você pode riscar com um lápis HB ou um H, que sai bem clarinho, mas não com pressão, porque senão ele vai marcar o seu papel e na hora do sombreamento vai aparecer aquelas linhas brancas. Aí no seu desenho vai parecer que a pessoa tem cicatrizes. Então aqui, queixo, eu posso definir que aqui termina o rosto. Já estou até modelando aqui a parte da mandíbula. Certo? Ok. Esta é a base. De acordo com a largura desse nariz, vamos colocar reta. Isso aqui, aproximadamente, porque está meio torto. Vamos arrumar isso melhor. Aqui, ó. A largura do meu nariz é a distância, a mesma coisa, hein? A largura do nariz é a distância de um olho para outro. Se eu sei que a distância de um olho para outro é a medida do outro olho, então tá fácil de saber, de desenhar, melhor, tá fácil de desenhar o tamanho do olho. Logo, eu vou usar essa medida. Aqui, coloco aqui e marco. Já vi que o oval que eu fiz está estreito demais em relação à proporção desse nariz. Volto para cá e meço novamente. Opa! Aqui. Bom, então eu já posso esboçar um olho nesse espaço. Aqui também. Veja que a linha que eu risquei, ela está passando bem no meio. Então, aqui também. Para saber a largura, deixa eu arrumar aqui os olhos, né? Para saber a largura do risco que define a face, é a metade da medida do olho. Então, aproximadamente aqui, vamos lá. Então, o rosto vem aqui, ó. E aqui é a mesma coisa.
Agora eu posso simplesmente pegar e começar a unir aqui, ó. Aí você fala assim pra mim, mas Leida, às vezes parece que o queixo é maior. Tem pessoas que tem isso aqui, ó, mais gordurinha, vamos dizer assim, barba. Tudo isso influencia nas medidas. Mas não estamos olhando a referência, lembre, é um rosto padrão. Ninguém tem barba aqui, ninguém é calvo aqui, certo? Ninguém tem nariz torto, né? É simétrico, tá? Porque é assim que eu gostaria que vocês fizessem o desafio desse mês. Façam o rosto dentro das medidas e cada um vai descobrir um rosto único. É uma criação para cada um, ok? Bom, feito isso, mais ou menos aqui é a testa, só que essa linha ela não vai aqui, né? A não ser que esteja acompanhando a forma do cabelo. Aí eu poderia dizer que sim. Mas não, ela vai, ó, mais além para ver essa parte aqui da cabeça. Vocês estão percebendo quantos riscos eu faço? Isso aqui, volto a dizer, é um esboço. Muitos iniciantes, alunos de anos que eu venho acompanhando, ficam com aquela preocupação. Faz aqui o círculo, desenhou o olho, desenhou o nariz, mas assim, não aceita as linhas. Aí começa a querer fazer já o olho, íris, sobrancelha, aí depois para cá, quando vê, tá tudo torto. Não se preocupem com isso no princípio. Deixa fluir, soltem-se. Então faça o primeiro, todos os riscos, a medida, tudo o que você precisa para poder sair perfeito o seu rosto. Boca. Onde é que fica esta boca? É bem no meio? É mais abaixo, é mais acima? Vamos ver. Daqui, desta base para esta parte do queixo, vamos tentar dividir a olho nu 3 vezes, mais em cima aqui, ó. 3 vezes em partes iguais. A primeira linha que foi dividido esse espaço em 3 é o meio da boca. Fechado. A altura do queixo pode variar se a pessoa estiver de boca aberta, sorrindo. Tudo isso faz influência, mas lembre-se, eu quero de boca fechada. Agora, pode ser sério e pode ser sorrindo. Tá bom? Então, ok. Feito o meio da boca, a pergunta é, como é que eu vou saber a distância de um extremo para outro da boca? Que comprimento tem esta boca? Frontal olhando para frente, bem no meio. Aqui está os olhos. Deixa eu ver se está no meio mesmo. Pouquinho só. Então, onde se inicia a íris, que é a parte colorida dos olhos, né? Vai ser a largura da boca. Deixa eu traçar aqui, senão vai sair errado isso. Olhando nessa perspectiva, parece muito diferente para mim. Isso é muito importante. Quando você está desenhando, você pode estar trabalhando com seu desenho assim, ó, plano. Então, dessa forma você tem uma perspectiva. Então, isso pode dar errado a sua proporção. Se você puder, incline o seu desenho, seu papel. Se não consegue fazer assim como eu estou fazendo, você pode colocar algum suporte, ter uma prancha como essa aqui, de MDF, ou sei lá, qualquer material que você possa colocar o seu desenho firmemente, seu papel firmemente. Então você coloca um suporte e dá uma inclinadinha. Essa inclinação vai te ajudar bastante a fazer os desenhos na proporção certa, principalmente da face, tá bom? Então, aqui é o meio. Logo, eu vejo que termina a boca bem aqui e vai até aqui. Esse é o comprimento da boca. Aqui que é o comprimento. Bom, agora, falta definir
Se você quer os lábios grossos, os lábios finos, então aí você vai formando a característica de um rosto. Essa linha de eixo, ela serve para fazer essa quebradinha que a gente tem aqui nos lados, né? Que também pode variar bastante. Então, um lado para cá e um lado para cá. Espero que todos possam ver como eu estou desenhando, se o lápis fica bem legal, tá? E aí, eu venho até o canto, que preciso dos lábios, e para cá também. E aqui também. Fiz um pouco mais carnudos esses lábios, né? Pronto. Feito o meu esboço. Ah, faltou a sobrancelha. Como é que eu vou saber a altura da sobrancelha? Dessa linha para onde começa o cabelo, vamos dividir em 3 partes também, igual como foi feito aqui. Deixa eu olhar aqui. Talvez seja isso. Em 3 partes iguais. Então, nesta primeira linha é a altura da sobrancelha. Lembrem na aula que tem um traçado para cá, né? Abre assim. E assim podemos fazer a sobrancelha. A mesma coisa aqui. Esse é o primeiro esboço. Até o retrato ficar pronto, vocês podem mudar isso muitas vezes. Aqui está meio masculino, mas eu posso transformá-lo numa mulher também. Quando essa parte aqui da bochecha, essa parte onde normalmente é mais acentuado no rosto feminino, nós podemos puxar daqui uma linha e fazer até aqui o canto da boca, ó. Mas essa linha, ela não vai ficar visível. O que acontece com essa marcação? É que isso faz com que a gente possa fazer sombreamento aqui. E essa parte de baixo, podemos cavar mais um pouquinho e modelar mais a face. Veja, como é possível mudar de repente todo o desenho de um masculino, pode de repente ficar um desenho de um rosto feminino. Certo? Bom, essa é uma forma de construir a face. A outra forma que eu vou apresentar para vocês como construir um rosto não é muito diferente da anterior. A única coisa que eu não vou iniciar é com aquele oval. Não. Vou escolher ou o olho ou o nariz para seguir toda a minha proporção. No exercício anterior, depois que se traça o oval, a linha de eixo, a altura dos olhos, eu fiz pelo nariz. Nesse eu vou começar pelos olhos. Então, eu tenho meu papel, é um papel A3. Aí eu vou tentar centralizar na minha imaginação, aproximadamente onde eu quero que fique o retrato. Então, vamos dizer que os olhos vão ficar mais ou menos aqui. Eu vou fazer só a ideia de um olho. Ok? Meço. Um olho à distância e o outro olho. Nesse momento, é importante que você já tente fazer um igual ao outro. E não acabar fazendo estreito um e o outro grandão, mais aberto. Tome cuidado com isso. Então, já tente fazer igual. Feito isso, eu vou fazer a ideia de mais ou menos o tamanho do nariz. Pelo tamanho do olho que eu fiz, não é muito comprido, não é muito grande, então o nariz também não precisa ser tão comprido. Eu vou escolher que esse aqui é a minha base. E bem aqui no meio da linha. Então, o nariz é isso aqui. Meço aqui.
Já defino até onde vai o total da minha testa. E agora, o queixo. Aproximadamente a divisão, o meio da boca. E veja que eu quase não risco, porque eu já tenho bastante prática, eu já sei as proporções. Mas você também pode fazer isso. Porque você, quando chega nesse módulo de construção da face, você já deve ter estudado a parte da perspectiva da cabeça e treinado. Então, a sobrancelha vai ficar aproximadamente aqui, ó. Agora eu vou fazer a construção do restante. Então, nesse espaço, eu já sei que é a largura do meu nariz. Aquilo que eu ensinei. A linha de eixo, ela ainda existe. Mesmo sendo sem o oval, a linha de eixo, na minha imaginação, está aqui. Então, se for necessário para você, se você sente essa necessidade de marcar, marque uma linha. Pelo menos a linha de eixo, ela tem que estar sempre ali, até você construir todos os detalhes do seu rosto. Subir para cá, para cá. Posso sutilmente fazer a ideia de uma cavidade. Na mesma direção da base, vem a primeira curvinha da aba e a outra aqui. Sabe, eu vejo muitos desenhos riscarem aqui. Fazer um risco assim, não façam. Essa linha, no desenho, ela é sombra. Não existe um risco aqui. O que existe é muita luz, por ele estar projetado o nariz, então existe essa luz e sombreamento. E é o que você tem que fazer aqui. A boca, mesma coisa. Então, sim, e esquecendo, vamos fazer aqui o central dos olhos. Dessa vez eu quero fazer, fiz sério no anterior, dessa vez eu vou fazer sorrindo. Então, eu vou fazer a pupila. Quando está sorrindo, a pupila, o espaço do extremo da boca para outro vai até a pupila. Um sorriso só simples. Então, vai vir aqui e vai vir aqui. Só que, é claro, não é tudo isso. O que acontece com a boca? Ela tem um movimento para cima, o que me dá uma leve expressão de sorriso. Ok. Fazer essa perspectiva pode parecer um pouco torto para vocês. Eu vou tentar fazer o mais preciso possível. Ok. E aqui, a sobrancelha. Meu rosto está praticamente pronto. Existe a pálpebra superior. Se os olhos estão olhando para frente, a gente perde um pouco, um pedaço desse desenho aqui, ó, da íris. Só um pedacinho. Naturalmente até ficou uma pálpebra aqui, dobrada, mas a gente pode fazer um pouco maior. Eu usei as mesmas medidas do exemplo anterior, apenas não fiz o oval, apenas não fiz as linhas. Eu usei apenas o olho para fazer todo o resto da minha proporção. Aí eu sei que a metade, aproximadamente aqui, vai ser todo esse espaço do rosto. Eu dou uma quebradinha para cá, ó.
e a outra para cá. E vou modelando o rosto de acordo com como for necessário, ou como você quer fazer esse rosto. Aqui eu acho que eu medi errado. Vamos ver de novo. Medi. Agora está certo. O queixo vinha um pouco mais abaixo. Tudo porque é uma perspectiva diferente. É aquilo que eu mencionei anteriormente. Se você faz assim, você tem uma perspectiva diferente que pode errar a proporção. Inclinada é assim. Se eu estou olhando o desenho frontalmente, a chance de eu errar é bem menor. Mas como quero explicar para vocês, entenderam, né? Então vamos lá. Bom, aqui, vou até medir de novo. Vamos ver aqui. Então, aqui já começa a sair o cabelo. Não necessariamente do meio, mas vamos dizer que esse meu modelo tem um cabelo que saia mais aqui. Ele tem uma entrada para cá, então eu posso fazer isso aqui, ó. Vê como vai pegando a forma? E aqui também. Uma breve entradinha aqui. Já vai pegando a forma. Então, aí vocês conseguem a parte da orelha. Essa linha da base é reta, mas na orelha você pode dar uma breve inclinação. E nessa linha aqui, então, a minha orelha, que só vai aparecer uma parte dela, não é toda ela, senão vai ficar uma orelha para frente. Opa, errei. Aqui. Por isso que quando vocês estudam o desenho, a parte é para quando montar um rosto, você viu como é que se faz a orelha, você vai e coloca todos os detalhes que existem na orelha. Mais ou menos assim. Daqui eu posso fazer o desenho do penteado que eu quiser, do cabelo como eu quiser. Essa é a parte de trás da cabeça. Então, os riscos já não serão assim, e sim de trás para frente. E aqui a parte do cabelo. Aí fica de acordo com a criatividade de todo mundo. Eu não trabalhei com oval e eu acho que eu levei menos tempo para construir essa face do que a primeira opção. Na primeira opção, eu risquei mais. Na segunda opção, eu risquei menos. E depois eu vou só ajustando. Isso não quer dizer que essa é a melhor ou a primeira é a melhor. Isso vai de acordo com cada um, a habilidade de cada um, a maneira como cada um encontrou de chegar no resultado final. Agora, para completar esse desenho, eu vou mostrar para vocês sobre a questão do sombreamento, que é outra questão, que erram bastante. Por exemplo, para projetar esse nariz, eu não fiz aquela linha que fazem aqui, ó. Normalmente a galera está fazendo assim, ó. Não faça. Você pode só sugerir a ideia do sombreamento usando sombreamento solto. Lembra do sombreamento solto? Que são linhas, o que a gente pode cruzar, umas aberta, sombreamento apertado, quando as linhas estão mais juntinhas. E assim você vai fazendo todo o que você quiser, qualquer desenho, só com risquinhos. Mas vocês podem usar também o sombreamento, o esfumado,
que vocês quiserem lá daqueles tipos de sombreamento e transformar o retrato. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a questão de como projetar esse nariz sem parecer achatado. Essa linha que eu fiz, você pode simplesmente transformar em sombreamento, fazendo dessa forma aqui, ó. Aqui nessa base, ela também vira um sombreamento, ó. Aí aqui, provavelmente tem um foco de luz, que é isso aqui. Então, a gente vai e se une com essa parte aqui, ó. E você vai somando para cá, ó. Para essa parte. Nessa área, eu vejo muito vocês não fazerem sombreamento, mas existe. Existe um sombreamento mais claro que esse, que é como se quase elas se unissem, ó. E aí a gente consegue um nariz mais projetado. Deixa eu olhar assim. Tá torto, né? Eu estou cruzando ao contrário agora, para corrigir o nariz. E aí vocês começam a fazer todo o trabalho de sombreamento, que no meu caso não dá para fazer para vocês agora. Esse lápis não é um lápis graduado grafite, é um lápis de cor, que para vocês poderem ver melhor no vídeo eu acabei usando. Então, para trabalhar com ele num sombreado como esse, é só o sombreamento solto que a gente, ó, vai cruzando as linhas e vai mudando a escala tonal disso. Só para vocês sentirem melhor como o desenho pode ir ficando. Sem necessariamente você ficar apagando muitas linhas. Eu não estou usando borracha. Isso é importante para vocês também. Cada desenho, se vocês puderem evitar a borracha, mesmo que fique os riscos, mas é para vocês perderem esse hábito e entender que a borracha não é somente para apagar, e sim para causar efeitos. Vamos cruzar aqui para ficar mais escuro. Lembram da escala tonal em que nós cruzamos as linhas para escurecer o tom do lápis? Agora vamos ver se ele está mais... Está começando a ficar centralizado, que estava torto. E o nariz está começando a projetar, ou seja, parecer que vai para a frente e não chapado, como normalmente tem ficado os desenhos, em que ainda não houve essa compreensão sobre luz e sombra e sobre a proporção. Todo o nariz, nesse sentido, tem uma breve sombra aqui, que ele projeta uma sombra nessa parte do rosto. Isso faz com que você consiga mais projeção do seu nariz. Ele vem, solta mais, né? Aqui eu vou dar a ideia de que tem um foco de luz aqui. Ok. Na boca também. Eu vou valorizar o centro. Eu posso
fazer o sombreamento na parte superior, mas sem fazer contorno nos lábios. O único traço mais importante seria o central. E ao invés... Valorizar isso aqui melhor. E vou sombrear embaixo. Valorizar esta curva que nós temos aqui. Ela pode, no desenho, ser valorizada com sombra. Mas credo. Ok. Todos os riscos, de repente, começam a desaparecer diante ao sombreamento que é feito. Seja no esfumado, dá para apagar. Você pode usar limpa-tipo, que vocês já aprenderam, e vão pressionando nas áreas claras que são importantes de foco de luz. Mas se quiserem fazer como eu estou fazendo aqui, ó, só no sombreamento solto, só em riscos, ó. Valorizar aqui os olhos. Fazer uma pequena luz aqui. Veja a diferença do sombreamento para cá e para cá. E olha como o rosto vai acontecendo. É isso que eu quero no desafio desse mês. Eu quero que vocês vão construindo e vão transformando. E vamos ver o que vai dar. Ok? Se caso precisarem de uma referência, então eu não quero um rosto. Eu quero tipo, eu não sei ainda fazer um sombreamento de olhos legal. Deixa eu fazer aqui uns cílios no cara aqui. Aí, por exemplo, eu não sei fazer ainda sozinho, não sei. Então aí, ok. Procure uma referência só para os olhos, depois só para o nariz, depois só para uma boca e veja no que vai dar. Em que vai se transformar. Deixa eu dar uma olhadinha. Como eu estou num ângulo diferente, eu sinceramente não estou tendo ideia de como isso está ficando. Talvez acabe que meu olho fique grande demais. Mas é mais ou menos isso. Lembra que eu falei sobre foco de luz? Olha, essa parte, por exemplo. Veja. E o desenho vai acontecendo. Outra coisa. O lápis de vocês. Aqui eu estou usando um lápis de cor, como eu falei, um lápis de cor preto. Você pode também fazer isso, mas se você não tem segurança, então trabalhe com grafite mesmo. Se você vai trabalhar com um lápis apenas, eu sugiro que você, em partes como precisa de um tom muito escuro, pressione seu lápis ou cruze muitas vezes até ele ficar super escuro. Ou trabalhe com lápis de graduação diferente, ou seja, em tons mais claros, use um 2B, por exemplo. Em tons muito escuros, use um 6B, um 7B, se você tiver. Né? Mas até o 6B eu acho que todos devem ter. Então, em tons mais escuros, use 6B. Em tons mais suaves, 2B. Ok? E é isso, gente. Quanto mais eu for riscando, quanto mais eu fizer isso aqui, ó, mais o meu desenho vai acontecendo. Eu quero que vocês tenham essa experiência de poder ver o quanto vocês podem transformar a cada vez que você acrescenta mais sombra, mais riscos. Bom, a sobrancelha.
A sobrancelha você pode, se for no esfumado, você primeiro mancha, depois você esfuma e depois você pode puxar os fios. Como eu estou fazendo um sombreamento solto, só com rachuras, com riscos, né? Então eu não preciso fazer, sombrear, né? Esfumar, nada disso. Eu vou direto nos riscos. Tenho que olhar de frente, senão isso não vai dar certo. Sobre sobrancelhas, também olhem referência para sobrancelha, vários tipos de sobrancelhas, que assim vocês podem fazer o retrato, o desenho do retrato de vocês, tá? Vejam, sombra aqui, uma sombra aqui já que ele tem um cabelo mais pra cá, ó, tá? Então eu posso... Veja como já mudou. Mudou porque eu apertei agora o meu lápis e escureci, né? Aqui tem um pouco de sombra. Sombra aqui, um pouco aqui também. Veja que tem riscos que são mais abertos, outros mais apertados, né, mais escuro, para poder ficar mesmo uma sombra mais fechada. E o desenho vai acontecendo. É isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Caso contrário, escrevam aí embaixo o que precisa melhorar, tá joia? E vamos ao desafio de novembro, já sabe, não vou dizer um retrato, mas uma face frontal com o tipo de sombreamento que vocês quiserem. Não quero que use nenhuma referência completa, ou seja, sem ser um outro retrato. Construa o próprio retrato e postem aqui para a gente ver o que vai dar, tá bom? Até mais, gente, e muito obrigada por assistirem esse vídeo.